Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! O nosso primeiro tema para retomar é o Nordeste Açucareiro da página 154 até a 160. O que a gente viu de importante nesse tema? Que o Brasil vai começar o que a gente chamava, hoje é difícil você encontrar, mas você pode encontrar ainda, o ciclo do açúcar. A produção açucareira ela vai ganhar muita força nesse momento. E na página 154 vai falar que essa produção de açúcar ocorria nos engenhos, que era um composto de lavoura canavieira, as instalações onde a cana era transformada em açúcar, as moradias dos proprietários e dos trabalhadores, a maioria sendo escravizada, a capela onde se realizavam missas, casamentos e festividades, mostrando que a religião cristã tinha sua expressão também nesse momento. O que é bastante importante a gente notar é que essa colonização que vai acontecer de Portugal sobre a América Portuguesa, sobre o Brasil, ela era baseada, a estrutura dela, na chamada plantation. Isso é bem importante. E o que é essa plantation? A plantation ela é estruturada em 4 fatores principais. A produção de açúcar era feita nos latifúndios, ou seja, grandes áreas rurais. Era voltada para o mercado externo, portanto não era para o mercado interno, é de caráter exportador. Plantava-se uma coisa só, monocultura, e a mão de obra principal era escravizada, era escravocrata, e aí você tem então a plantation sendo estruturada dessa maneira. Isso não foi usado só no Brasil, foi usado em diversas partes da América, mas saiba que o Nordeste açucareiro vai ser caracterizado, vai ser baseado, vai ser estruturado no regime de plantation. O que mais que a gente viu nesse tema de importante? Vimos como é que a sociedade do engenho era estruturada. Então você tinha o senhor de engenho, que era o proprietário da fazenda, da lavoura, do maquinário, enfim, ele era o dono da produção açucareira, ele era o dono, era quem mandava no engenho. Temos também os lavradores de cana, que eram pessoas que não tinham as posses que os senhores de engenho tinham, mas eles também faziam a plantação da cana. O livro fala que os lavradores de cana eram produtores de cana que não possuíam engenho, não possuíam todas essas instalações, não possuíam todos esses maquinários. Temos também os trabalhadores especializados, que eram trabalhadores livres, assim como os lavradores de cana. Dentre eles você tem o feitor, que era uma espécie de agrônomo, o mestre do açúcar, que tinha o ponto certo do melaço, e outros trabalhadores como o purgador, que era o purificador, o caixeiro, etc. E aí vem os africanos escravizados, que é a maior quantidade de pessoas aí que trabalhavam nos engenhos, moravam nas senzalas, que eram as moradias dos escravos, e a vida deles vai se caracterizar pela violência, né? Porque vai acontecer uma retirada forçada da sua terra natal, vão ser trazidos pelos navios negreiros, vão trabalhar na lavoura de forma pesada, alimentação precária, castigos físicos, desagregação de famílias, tudo isso vai fazer parte da condição social desses escravizados que vão chegar aqui no Brasil. O segundo tema que a gente vai trabalhar nessa retomada é o tema número 2, página 174 até 178, que vai falar como é que funcionava, como é que começou e se estruturou esse tráfico de seres humanos, que vai ganhar muita força aí no século XVI e XVII. Então, na página 174, vai falar que a escravidão já acontecia em alguns locais específicos, mas que com a colonização da América, esse tráfico ele vai ganhar um impulso muito grande. A expressão vai ser muito grande, tanto é que vai se tornar um dos negócios mais rentáveis do século XVI, XVII e XVIII. Na primeira parte, ele vai falar sobre isso, vai falar que, à medida que os lucros cresciam, as guerras entre reinos africanos passaram a ser motivadas pelos interesses dos escravocratas para que tribos inimigas, comunidades inimigas, reinos inimigos acabassem entrando em conflito e aí disso o fornecimento de escravos estaria estruturado. Então, alguns portugueses, espanhóis, ingleses e franceses vão incentivar com que reinos briguem entre si para que, então, esses europeus comprassem esses seres humanos de outras comunidades inimigas daqueles que eles tinham contato. Já na página 175, vai falar de novo sobre a plantation, vai falar que as propriedades monocultoras de cana-de-açúcar, conhecidas como plantations, então, foram fundamentais para a expansão do tráfico negreiro, então a principal mão de obra vai ser a escravizada, e esse funcionamento a gente percebeu que aproximadamente 12,5 milhões de pessoas foram
tiradas da África e trazidas para a América, só que desses 2,5 milhões de pessoas, 2 milhões não sobreviveram pelas condições precárias nos navios, que até presenciaram algumas rebeliões, alguns motins. O que a gente percebe também que desses 2,5 milhões, aproximadamente 5 milhões chegaram no Brasil, então uma das maiores quantidades foi para a América Portuguesa, e havia um discurso que justificava essa escravidão, que é o que está na página 176. Alguns europeus, para legitimar essa ideia, utilizaram a religião, utilizaram a filosofia, utilizaram diversos textos do direito romano, mostrando, transformando então a escravidão em algo dentro da lei, em algo legalizado. O discurso religioso falava que os negros descendiam de Caim, personagem bíblico que assassinou seu irmão Abel e foi amaldiçoado por Deus, então os negros seriam amaldiçoados como consequência do assassinato de Abel. Então, usavam a Bíblia, usavam a religião para justificar o porquê que o negro deveria ser escravizado. Isso no século XVI, XVII e XVIII principalmente. E aí, na página 177, fala dos agentes do tráfico, quem que estava envolvido nisso. Nós temos principalmente portugueses, ingleses, franceses, holandeses, algumas etnias específicas da África fazendo contato então com esses europeus para fazer o fornecimento de escravos. Você tem chefes africanos participando desse tráfico também e estruturando o que a gente chama de comércio triangular, onde o europeu ia para a África, capturava esses escravos, comprava esses escravos, levava para a América, fazia uma troca lá e trazia para a Europa os seus ganhos. Então fazia esse eixo triangular, Europa, África e América. E para finalizar, na página 178, fala da dimensão humana da travessia atlântica. Mostra de novo os números, né, de 12,5 milhões de pessoas, 2 milhões não sobreviveram. As condições eram precárias da viagem, que durava ali cerca de 40 dias. Você tinha doenças se espalhando, sujeira, castigo físico, violência e diversos outros problemas. Tanto é que alguns vão realizar alguns motins, algumas revoltas. Alguns em terra firme vão tentar fugir e vão formar os quilombos que a gente vai falar no próximo tema. O terceiro tema da retomada hoje é o tema número 3, a escravidão africana no Brasil. Então, estruturar a escravidão de uma forma geral, como é que aconteceu no Brasil? Da página 180 até a 185. Na primeira parte, na página 180, 181 e 182, fala sobre as principais etnias que foram escravizadas e trazidas ao Brasil, iorubás e bantus. Tanto é que são essas etnias que vão formar o que a gente chama de cultura afro-brasileira, que vem ali da costa oeste da África até o centro-sul africano. Vimos também nesse tema que dentro na página 183, sobre escravidão e resistência, que muitos escravos vão tentar resistir, alguns vão entrar em estado de melancolia, uma espécie de depressão, um banzo, que acabava levando à morte. Muitos acabavam tentando recorrer à violência contrária, assassinando feitores, assassinando senhores de engenho, mas a maioria, a principal forma de resistência era a fuga. E eles montavam comunidades no meio da mata, chamadas de quilombos. E esses quilombolas serão comunidades distantes no meio da mata, formadas então por escravos fugidos. Vimos também na página 184 que eles vão formar uma nova identidade cultural, porque a América Portuguesa, as principais etnias eram as indígenas, as europeias e as africanas, então tudo isso irão presenciar, né, ou presenciaram, melhor dizendo, um mix de culturas, e aí novas identidades culturais serão formadas. Aquelas que eu trouxe da minha terra natal, junto com aquelas que estou formando na América. E para finalizar, aconteceu o que a gente chama de sincretismo religioso na página 185, que era a mistura de religiões, já que as religiões africanas não eram aceitas pelos europeus cristãos. E aí alguns africanos escravizados, alguns não, vários, vão pegar a sua religião e vão dar uma modificada, vão pegar ao molde da religião cristã e vão transformar a sua religião de matriz africana numa religião aceitável para o europeu. Já exemplifiquei para vocês, né? Nossa Senhora de Iemanjá, dentro da Umbanda e do Candomblé. O que é isso? Eu pego uma entidade, um ser cristão, Nossa Senhora, pego uma entidade, um ser, uma figura religiosa, Iemanjá, o orixá das águas, o espírito das águas, junto eles. Agora estou orando para Nossa Senhora de Iemanjá. Essa mistura de religiões, que vai dar origem ao Candomblé, a gente chama de sincretismo religioso.
onde eu pego a minha religião matriz, pego a religião do colonizador e agora tenho uma nova identidade religiosa para essa crença. É isso por hoje. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.